Bom dia a todos, amigos, clientes, colegas de escritório, é um prazer ter vocês aqui. Agradeço ao Dr. Pedro, que teve que se ausentar, doutora Regina Duarte, pela presença, pela brilhante palestra. Queria começar dando um depoimento, pegando carona no assunto da própria doutora Regina. Ela falou sobre a dificuldade de se cumprir as cotas para menor aprendiz. De fato, é muito difícil, mas eu queria dar um depoimento aqui, que eu fui um menor aprendiz. Dos 14 aos 18 anos, eu fui menor auxiliar de serviços gerais do Banco do Brasil. Uma parte da minha vida que eu me orgulho muito, então, assim, é difícil? Mas para quem passa por isso, é tão engrandecedor, é tão importante para a formação da vida de uma pessoa, que eu falo por ter passado por isso. Então, não esmoreçam, advogados que defendem os clientes em relação a isso. A gente sabe das dificuldades, mas é muito importante para quem passa por esse tipo de coisa. Começando a falar sobre a terceirização especificamente, como o Otávio disse, ontem a minha ideia inicialmente era fazer, eu tinha acabado a apresentação, eu tinha feito um breve histórico sobre o fenômeno da terceirização, como surgiu, conceitos de taylorismo, toyotismo, alguma coisa do gênero para contextualizar a terceirização como um todo. E fui surpreendido no final, depois de toda a apresentação pronta. Eu estava checando durante o dia inteiro com a ajuda da nossa assessoria de imprensa. A Priscila ficou checando o site da Câmara o tempo inteiro, que como o Otávio falou aqui, com a votação da semana passada, que bateu o martelo em relação à questão, finalizou o texto para ser enviado ao Senado, o fato é que a redação final não tinha sido disponibilizada ainda. Então a apresentação que estava pronta para vocês estava toda com base no projeto original, cheio de destaques, pontos, críticas, coisas que tinham mudado, que a gente sabia pela mídia, mas quando eu acabei tudo, eram 9h30 da noite mais ou menos, eu fui dar uma última checada no site, estava lá a versão final. Então peço desculpas, as olheiras são por causa disso. Eu passei boa parte da madrugada atualizando a apresentação para vocês. Por outro lado, a gente tem aqui um material quente, recentemente saindo do forno e em primeira mão para vocês. Então, eu cortei algumas coisas, porque, para vocês terem uma ideia, o projeto original tinha 15 artigos. Com a justificativa dele, tinha umas 20 páginas. Tá? A redação final ficou com 25 artigos e 27 páginas, só o texto do projeto. Ou seja, muitas amarras foram feitas, muitos conceitos foram trabalhados, e eu acredito que, para os críticos mais ferrenhos, em relação, a gente tem ouvido muito as pessoas falando sobre insegurança, sobre precarização de trabalho, de uma maneira geral, a preocupação de todo mundo em relação a esse projeto de lei especificamente. Eu percebi no final das contas já que realmente a coisa ficou muito melhor amarrada, do ponto de vista de se dar segurança jurídica, que afinal de contas é o que todo mundo espera dessa situação, desse projeto de lei como um todo. Então, eu vou apenas pontuar os objetivos da terceirização, para que a gente não perca para que ela serve. Por que ela surgiu? Aumentar a produtividade e reduzir custos, aumento de qualidade em razão da especialização das empresas prestadoras de serviço. Faço apenas um pequeno histórico da terceirização no Brasil. Anos 60, serviços de segurança bancária foram objeto de alguns decretos. Em 67, no âmbito público. Há 30 anos, o enunciado 256 do TST fez o seu primeiro pronunciamento oficial, através de enunciado, sobre a matéria. O que, convenhamos, perdura desde então. Em 93 foi editada a súmula 331 do TST, que eu trago na íntegra aqui para vocês. Nessa hora eu agradeço que o doutor Pedro teve que se ausentar. Eu brinquei com ele, dizendo agora eu vou ficar à vontade
para criticar, né, não a súmula 331 como um todo, mas o fato de a gente ter uma súmula até hoje regulando um fenômeno que é utilizado no mundo inteiro. Nós não temos legislação específica até o momento, por isso a importância desse projeto. Então, se o Dr. Pedro estivesse aqui, mas no caso ainda com a doutora Regina, eu falo data vênia, a súmula 331 não abarca todas as nuances da terceirização de serviços e o escopo do projeto é destrinchar isso, pelo que eu pude absorver. Tá? Então, eu não vou ler aqui, porque a maioria da plateia é advogado, deve conhecer isso aqui, né, de cor e salteado. Então, eu vou só... o que eu fiz na apresentação? Como o texto ficou bastante longo, e eu vou ter que correr de qualquer maneira, porque são muitos slides, eu apenas pincei os principais pontos do projeto, né, onde eu trago aqui o texto de lei, e aí, se for o caso, eu faço algumas considerações, mas de uma maneira geral, né, avançando no tema. Impossibilidade na administração pública. Eu acho que foi o segundo ponto de maior preocupação desde que esse projeto começou a ser discutido, era esse. Se acabar com o concurso público, vai acabar com o concurso público? Vai possibilitar, né, vai se abrir a possibilidade de se terceirizar indiscriminadamente no serviço público? Foi votado, já passou, está aqui o texto. É impossível, né? O texto faz menção expressa no parágrafo 1º, que a aplicação é tão somente a empresas privadas, no parágrafo 2º, mais uma vez, faz a exceção, ou seja, esse mito caiu. Tá? Uma preocupação a menos. Possibilidade de terceirizar a atividade fim. Sem dúvida nenhuma, o ponto mais polêmico do projeto como um todo. Por esse motivo, eu gostaria de fazer algumas considerações, de provocar vocês, inclusive, a refletir sobre o assunto, mais no final da apresentação, tá? Por enquanto eu estou só passando aqui o texto, né, revisado, que vai ser encaminhado ao Senado, como ficou, tá? A gente começa a pegar algumas nuances da terceirização como um todo e na especificação de quem é a contratante, quem é a contratada, o que é empresa terceirizada, né? E tem algumas coisas que eu entendi que vão funcionar como certos gatilhos e vão tentar dar uma segurança para essa inquietação, de uma maneira geral, sobre o que se espera dessa lei. Tá? Objeto social único. As empresas que vão prestar serviços a outras empresas através de seus empregados terão que ter especificados no próprio contrato social a atividade com a qual ela vai trabalhar. E não vão poder prestar serviços para as tomadoras em trabalhos, né, em tarefas diferentes dos quais ela foi contratada. Né? Tem um ponto também específico sobre especialização, que vai ser tratado mais à frente, com qualificação técnica. O parágrafo 5º, a qualificação técnica da contratada para a prestação de serviço contratado deverá ser demonstrada mediante comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente, indicação das instalações dos equipamentos do pessoal adequados e disponíveis para a realização do serviço, indicação da qualificação dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, quando for o caso. Notem aqui um grau de cuidado, um grau de cautela do legislador ao esclarecer com muita clareza quais vão ser os objetos que vão ser tratados, né, no contrato social daquela empresa e em relação à qualificação técnica que vai ser exigida. Tá? Bom, temos um texto específico sobre a ausência de subordinação com a tomadora, que é o artigo 3º, e principalmente no seu parágrafo 1º, que deixa expresso que a contratada contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus empregados. O texto do projeto original
ele era mais vago em relação à impossibilidade de reconhecimento de vínculo diretamente com o tomador de serviço. E de uma maneira geral, como eu falei há pouco, a gente percebe que o texto final ele justamente dá uma lapidada nesses conceitos, tá? Esse é um deles. Participação dos sindicatos também é um ponto que eu vou tratar um pouco mais à frente, que a gente percebe um movimento muito grande de preocupação de centrais sindicais, movimento de trabalhadores de uma maneira geral, a respeito de precarização, de relações, de trabalho como um todo. E o que eu pude perceber do texto desse projeto de lei é que ele, ao contrário do que se imagina, ele chama os sindicatos para participar em diversos momentos da relação contratual que vai ser estabelecida. Tá? Então, eu ouço muito pouca gente falar sobre essa parte. O projeto de lei prevê a participação ativa dos sindicatos em vários momentos da prestação do serviço como um todo. Tá? Nesse caso especificamente, a gente está falando de subcontratação pela contratada de parcela específica da execução do objeto do contrato. O sindicato deve ser comunicado previamente. Garantia contratual e fiscalização obrigatória. No popular, isso está sendo chamado de cláusula anti-calote. Tá? Um gatilho, um mecanismo de segurança, né? Eu chamo a atenção aqui do item 3, que é a exigência da prestação de garantia pela contratada em valor correspondente a 4% do valor do contrato. Tá? Obrigatoriedade de fiscalização pela contratante do cumprimento das obrigações trabalhistas. Possibilidade de interrupção do pagamento dos serviços contratados por parte da contratante, se for constatado inadimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. E a possibilidade de retenção em conta específica das verbas necessárias para o adimplemento das obrigações trabalhistas referidas no artigo 15 dessa lei. Gente, nada muito diferente do que a gente vê hoje em dia na prática. As empresas, por falta de um regramento legal específico, né, a questão, como eu disse, só é abarcada pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que não dispõe de forma específica e pormenorizada sobre os cuidados que se deve ter. Então as empresas estão um jeito de se resguardar. E esse tipo de coisa é um dos elementos que eu acho que gera esse sentimento de insegurança de uma maneira geral, que as pessoas têm encarado esse projeto de lei. Tá? É uma realidade que se apresenta que as pessoas, as empresas, para se adequar e para, lógico, né, fazer funcionar a sua cadeia produtiva como um todo, tem que se adaptar. Não estou defendendo, estou simplesmente narrando. É uma questão que já existe, a gente vê isso acontecer na prática. Agora está regulado. Mais 2 artigos. Para fins de liberação da garantia de que trata o inciso 3º, a contratada deverá comprovar à contratante a quitação das obrigações previdenciárias das trabalhistas relativas aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços. A garantia terá validade por até 90 dias após o encerramento do contrato. Ou seja, vai dizer que isso não é uma garantia? Isso é uma garantia, agora está previsto em lei. Podia ser 2 anos, né? Mas 90 dias é melhor do que nada, né? O período da prescrição todo, né? Mas, bom, se a gente considerar que isso vai ser submetido ao Senado ainda, fatalmente mudanças surgirão. Né? Condições de trabalho aos terceirizados. Essa parte eu confesso que eu fiquei bastante tranquilo ontem ao ler o texto, a redação final do texto, porque o texto original ele usava uma palavra que muda totalmente a conotação do que quer dizer o artigo. O artigo do texto original dizia pode. E a gente sabe que o pode não necessariamente vai ser observado. Né? A redação original, e isso não tinha sido noticiado. O pessoal, quando a mídia de uma maneira geral, quando noticia as evoluções, né, advindas das sessões em que os pontos são votados, são noticiados apenas os principais
né? Então, eu fui surpreendido de maneira positiva com a condição é taxativa, o artigo 2, são assegurados aos empregados da contratada, quando e enquanto os serviços forem executados nas dependências da contratante ou no local por ela designado, as mesmas condições relativas à alimentação, direito de utilizar serviços de transporte, atendimento médico e ambulatorial, treinamento adequado, né, condições sanitárias. E o artigo 13 conclui: a contratante deve garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos empregados da contratada. Sem dúvida nenhuma, um avanço. Nada era cobrado, nada era exigido. Mais uma vez, o enunciado 331 não tinha esse grau de detalhamento e não se tinha como exigir, né, aliás, tirando a questão do bom senso, né, que norteia todo julgador, mas não era taxativo em lei. Agora, está aí. Responsabilidade solidária do tomador de serviços e fiscalização do contrato. Para mim, esse foi o grande fiel da balança em relação... Ar-condicionado, né? Não? Pode fazer uma pergunta ou tem que esperar acabar? Eu vou ter que correr um pouquinho, se a gente... por favor. A responsabilidade... acho que foi... Anterior. Quem vai assegurar? A tomadora? A tomadora. Ela vai arcar com essa diferença, por exemplo, no vale alimentação, que a empresa prestadora de serviços paga ao empregado dela, ela vai fazer um complemento, é isso? Bom, isso vai depender de negociação entre eles, tá? A responsabilidade está clara. Mas é de Quando quem? oferecido de refeitório, então... Refeitório ele vai ter que dar. A questão de vale... Tá, refeitório sim, isso é tranquilo, mas... A questão de vale, como envolve valor... Essas obrigações, quem é o responsável? A tomadora ou a prestadora? Quando oferecido... Bom, tá. A Regina está chamando a atenção aqui para o detalhe. Quando oferecido em refeitório. Ah, quando oferecido? Sim. Eu acho que vai poder diferenciar o vale alimentação, né, Gê? Sim. Eu acho que vai com o contexto, o escopo da letra da lei é garantir a alimentação, nada impede que surja em um processo de negociação, é uma relação comercial entre duas empresas. Isso vai poder ser negociado. Mas a Regina chamou a atenção, oferecida em refeitórios. Quando oferecida em refeitórios. A interpretação literal é nesse sentido. Gente, só uma atenção que eu vou pedir para vocês aqui em relação ao seguinte. É um projeto de lei. A redação final acabou de ser aprovada. Vai ser encaminhada ao Senado. A gente não sabe da força disso. A gente não sabe, além das mudanças que fatalmente vão acontecer, a gente vê aí no dia a dia leis que são promulgadas e que na prática elas não saem bem da forma como elas foram propostas. A gente vai acompanhar a evolução do assunto. Tá? Então, assim, isso aqui, só chamar a atenção mais uma vez, é um texto de projeto de lei. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir, porque os slides são numerosos, e no final a gente troca ideias sobre as perguntas de vocês, tá? Bom, revela uma preocupação do legislador com as condições a qual o trabalhador terceirizado vai ser submetido. Condições de saúde, higiene e de segurança fundamentais para os que defendem que são princípios que devem ser assegurados a todo e qualquer trabalhador. Responsabilidade solidária que eu estava falando, esse para mim foi o grande fiel da balança. E me perdoe se alguma divergência, mas o fato é que para mim foi isso que viabilizou o projeto ser fechado. Porque até então, a previsão era de responsabilidade subsidiária. A gente sabe, nós advogados que trabalhamos na Justiça do Trabalho, havia crucis que para de uma maneira geral, né, para um empregado ter seus direitos trabalhistas reconhecidos em decisão judicial, conseguirem efetivamente o pagamento deles quando a empresa que os contratou quebra, some, né,
não paga de uma maneira geral o que é devido, né? A gente está falando aqui de, primeiro, se esgotar todas as possibilidades de execução em relação ao contratante, ou seja, todos os bens da empresa. Depois a gente está falando de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, aonde os sócios vão responder, para só depois o tomador de serviço ser responsabilizado pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas. Isso aqui é um avanço que vai nos trazer muita dificuldade, né, Otávio? Mas é um avanço da legislação que deu, eu acho que foi o que acalmou os ânimos de quem estava se queixando sobre precarização e sobre insegurança em relação aos terceirizados. A gente diz, o texto diz quem paga a conta no final das contas. Gente. A responsabilidade é solidária do tomador de serviços. Isso significa que, quando chegar a hora de pagar a conta, o autor escolhe quem paga. Tá? Então, para mim, esse foi o grande avanço da semana passada e foi o que efetivamente possibilitou o projeto ser aprovado como um todo. Um detalhe também do artigo 16, que a contratante deve exigir mensalmente da contratada a comprovação do cumprimento das seguintes obrigações. Enumera salário adicional, hora extra, férias, vale transporte, fundo de garantia, recolhimento de obrigação previdenciária. A antes chamada culpa em vigilando, que era um dos elementos que fazia com que um magistrado decidisse sobre se aquela empresa era responsável ou não pelo pagamento daquilo, está formalizado em lei. A fiscalização é uma obrigação da tomadora de serviços. Né? Então, um senhor avanço do ponto de vista de segurança. Mais alguns detalhes em relação a isso. Caso não seja comprovado o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias a que se refere o caput desse artigo, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal. Prevê, inclusive, no parágrafo 2º, que a contratante deve efetuar diretamente o pagamento dos salários, recolhimentos fiscais e previdenciários. Gente, vocês percebem o grau de envolvimento do legislador do ponto de vista de se garantir princípios básicos em relação aos direitos do trabalhador? Tá? Isso aqui o tomador de serviço, se perceber que o contratado quebrou, ou está quebrando, ou atravessa a situação complicada, ele pode fazer o pagamento direto. Ele pode não, ele deve. Tá? Os valores depositados, aquela cláusula anti-calote, como o pessoal tem chamado. Tá? Mais uma vez, o sindicato chamado a participar. O sindicato, o representante da categoria do trabalhador, deve ser notificado pelo contratante para acompanhar o pagamento das verbas. O ponto que eu chamei a atenção mais cedo, participação dos sindicatos. Eu só pensei alguns dos artigos que mencionam, que eu comentei aqui anteriormente, sobre a necessidade de se chamar o sindicato para participar dessa relação. Tá? O artigo 7º. A contratante deverá informar o sindicato da correspondente categoria profissional, o setor ou os setores envolvidos no contrato de prestação de serviços terceirizados no prazo de 10 dias a contar da celebração do contrato. Artigo 8º. Quando o contrato de prestação de serviços especializados a terceiros se der entre empresas que pertencem à mesma categoria econômica, os empregados da contratada envolvidos no contrato serão representados pelo mesmo sindicato que representa os empregados da contratante. E o artigo 13, acidente de trabalho, necessidade de se comunicar ao sindicato de imediato também. Ou seja, o projeto prevê sim participação ativa dos sindicatos. Enumerei algumas vantagens do ponto de vista empresarial. Como vocês sabem, nós somos um escritório que defende empresas. Lógico que essa lista pode ser quintuplicada e a de desvantagens elevada à 10ª potência pela ótica de alguns, mas algumas vantagens que provavelmente podem surgir se esse projeto for aprovado
pelo Senado, posteriormente, pela Presidente da República. Tá? Foco dos negócios da empresa na área da atuação, diminuição de desperdícios, aumento de qualidade, ganho de flexibilidade. Bom, isso aqui acho que não é novidade para ninguém, a terceirização está aí para isso. Desvantagens. A primeira, eu confesso, foi o Otávio que me provocou. E aí, Jean, criação de empresas sem empregados próprios? O texto não fala nada a respeito disso. O texto não fala absolutamente nada a respeito disso. Ou seja, parte-se da premissa que o bom senso vai ser utilizado. Mas a gente efetivamente não sabe o que vai acontecer. Eu até... Otávio, aqui, vê se aqui, eu estou com um texto aqui na íntegra. Isso na definição de contratante. Contratante, diz aqui, a pessoa jurídica que celebra contrato de prestação de serviços determinados, específicos e relacionados à parcela de qualquer de suas atividades com empresa especializada na prestação de serviços contratados nos locais determinados no contrato ou em seus aditivos. Não fala nada. Então a gente vai ter que acompanhar realmente qual vai ser a evolução disso, ou se... É a solução para muita gente, eu imagino, mas o fato é que acredito que isso vai ser atacado no Senado, tá? Isso é uma dúvida extremamente pertinente, é uma preocupação, e que a gente vai acompanhar para ver como é que vai ser. Por que eu fiz a provocação para o Jean aí, né? Porque esse é um assunto que tem sido objeto de muita crítica nas discussões, né? Então quer dizer que agora vão criar hospitais sem médicos, escolas sem professores, construtoras sem engenheiros, e na verdade, quer dizer, o que a gente tem que levar em conta é que, a meu ver, nenhuma empresa vai deixar de contratar empregados para aquelas atividades que ela julga essenciais para o desenvolvimento da sua função econômica. É lógico que ela vai poder contratar outras empresas na mesma atividade fim dela, desde que seja uma atividade especializada. Mas dizer que nós vamos estar criando um mundo de empresas virtuais sem empregados, eu acho que é um exagero nessa crítica aí. Um exagero, mas não impossível, né, Otávio? Pelo que a gente vê da criatividade de uma maneira geral, né, que a gente tem por aí. Petrusca. Acho que não é a lei que faz a empresa ser ou com empregado. Acho que é muito fácil. Para mim, é muito fácil a resposta. É o negócio que diz como as coisas vão ser. No momento que a gente começa a dizer que a lei agora dita as regras, eu acho que a gente se coloca numa posição até um pouco distante da realidade, né? Os negócios hoje, se você olhar para o mercado de cinema, então só existe empresa fantasma ou virtual, porque todos os produtores são independentes, todos os cinegrafistas, eles querem essa vida, esse é o modelo de negócio deles. Por um outro lado, é um risco muito grande da empresa, que ela entende que ela precisa ter uma característica X, terceirizar tudo. Então, o próprio negócio, ele vai dizer a característica que ele tem. E eu acho, na minha posição, né, que de longe é a certa, mas eu acho que é assim que o mundo deve girar. O negócio, as atividades devem ter uma certa autonomia de movimentação. Acompanhemos, né? Mas você citou, Petrusca, um ramo diferenciado, né? O que o texto traz é para grande parte da população brasileira, e a gente vê que tem situações que o cara quer segurança, o cara quer vínculo, ele quer carteira assinada, ele quer fundo de garantia, ele quer vale transporte, ele quer férias, né? Então, é a grande maioria. Sim, mas tem muita gente que não pensa dessa forma, tem muita gente que acha que, né, por conta dessa insegurança jurídica que a gente vê hoje, né, em relação à terceirização, o doutor Pedro Manuzzi até mencionou isso. Por conta de algumas situações que ocorreram, hoje o tema terceirização causa uma inquietação absurda e uma insegurança muito grande. Então, acho que esse projeto chega para desmistificar isso, tá? Bom, as desvantagens aqui, eu fiz aqui, na verdade, pincei duas definições, agora a gente vai falar rapidamente para concluir, Otávio.
atividade fim e atividade meio. Tá? Atividade meio, a definição do Maurício Godinho Delgado é atividades periféricas, assistência da dinâmica empresarial do tomador de serviços. Atividade fim, atividade de uma específica área na qual são desenvolvidos processos de trabalho que dão característica evidente às ações que, por definição, constituem o objetivo para o qual a empresa foi criada. Gente, atividade fim, o grande cerne dessa questão. Até que ponto é positivo se viabilizar a terceirização de atividade fim? Eu queria, na verdade, agora provocar vocês. Tá? Eu sei que alguns aqui vão saber as respostas. Por favor, fiquem à vontade. Qual é a atividade fim da empresa que produz essa pilha? Vou além. Qual é a atividade fim da empresa que produz esse aparelho de barbear? E mais um exemplo. Qual é a atividade fim da empresa que produz essa pomada que todos nós conhecemos? Eu vou responder para vocês que é a mesma empresa que produz esses 3 produtos. O que eu quero dizer com isso, gente? O conceito de atividade fim nem sempre ele é simples de ser vislumbrado. Tá? Isso aqui é um exemplo que eu trouxe para provocar, na verdade, uma reflexão em vocês sobre uma situação que chama a atenção de muitos. A atividade fim. Eu gosto de citar um outro exemplo de dificuldade de se identificar a atividade fim de empresa, que são as montadoras de veículos. As montadoras de veículos trabalham. O produto final é o veículo em si. Tá? Mas o pneu é produzido por uma empresa. A roda, outra. O farol, outro. O vidro, outra empresa. E ainda tem aquele cara que trabalha dentro do pátio da montadora, supervisionando a instalação de um determinado estofamento que vai para o banco do seu veículo. É uma empresa especializada que trabalha com um produto específico que é estofamento para veículo. Aquele cara que é um supervisor, que tem um carro diferente qualquer, que está dentro do pátio de uma Ford, supervisionando a instalação de um produto diferenciado, de um produto que vai sair da fábrica customizado a pedido do cliente. Esse cara está tendo o trabalho dele precarizado por ser terceirizado? Ou é o contrário? É justamente uma especialização que está sendo contratada. A meu ver, para concluir a apresentação, eu queria que vocês refletissem. Eu acho que, de uma maneira geral, é muito fácil criticar o projeto de lei de terceirização por tudo que ele representa. Mas leiam o conteúdo dele. Vocês vão perceber que existem amarras que dão uma garantia, sim, para que os trabalhadores não tenham seus direitos sucateados. Tá? E eu não estou aqui, gente, por favor, defendendo ferrenhamente a terceirização pura e simplesmente. O que eu defendo aqui estava mais do que na hora do fenômeno da terceirização ser discutido pela via própria, que é o Legislativo. Congresso, né, a Câmara dos Deputados, o Senado e depois o Presidente da República. Não dá para a gente continuar a trabalhar com o fenômeno da terceirização da forma como ele é utilizado, simplesmente sendo regulado por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Era mais do que hora do legislador se debruçar sobre esse tema. Independente das picuinhas políticas, do porquê que esse projeto veio à tona agora, se é oposição, se não é. O fato é um assunto que estava merecendo o cuidado necessário. E, a meu ver, esse momento chegou. Tá? Muito obrigado. Era isso que eu tinha para passar para vocês.